Bom dia, meu nome é Thales Kleber Pimenta, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vou apresentar nesse pequeno vídeo o desenvolvimento de um sistema integrado de aquisição de sinais de EEG, que corresponde a um projeto financiado pela FAPEMIG através do edital PPM de 2016. Em 1929, o psiquiatra alemão Hans Berger verificou que era possível observar a atividade elétrica cerebral ao se colocar eletrodos na cabeça de um paciente. Esse registro da atividade elétrica dá-se o nome de eletroencefalografia. E essa atividade elétrica é decorrente da troca iônica entre interior e exterior das células cerebrais. Esses sinais são usados na identificação de doenças, como, por exemplo, a epilepsia. Podem ser usados no estudo do cérebro ou no desenvolvimento da interface homem-máquina. Hoje em dia, é muito comum encontrarmos o EEG, e a sua forma mais encontrada é a não invasiva, em que os eletrodos são colocados na superfície craniana. E normalmente segue-se o padrão internacional 10-20. Esses sinais aquisitados na cabeça do paciente estão na faixa de 10 a 100 microvolts. E aqui vale a pena lembrar que micro corresponde a 1/1000 de 1/1000, ou seja, são sinais realmente muito pequenos. Como eles são muito pequenos, eles são susceptíveis a interferências. Interferências estas comuns no ambiente hospitalar. Assim, um sinal como esse superior, que estaria sem interferências, em um ambiente com interferências, fica totalmente alterado. E isso pode ser um problema. Pode, inclusive, levar a um diagnóstico errado. Essas interferências acabam chegando através das trilhas de circuito impresso, das placas, através dos terminais dos circuitos integrados e mesmo através dos conectores e cabos. Todos eles acabam funcionando como uma antena e acabam capturando essa interferência. Qual que seria então a nossa proposta? Seria colocar o circuito integrado que vai fazer a amplificação, filtragem, tratamento desse sinal que foi aquisitado do paciente, colocar o circuito diretamente sobre o eletrodo. E aí a gente tem então um eletrodo ativo. Adicionalmente, seria interessante colocar esses eletrodos em uma touca plástica, porque eles estariam previamente posicionados e assim demandar menos tempo do profissional de saúde para colocar os eletrodos. Mas só isso não é o suficiente, porque veja, esses pacientes não têm muita mobilidade, devido ao desconforto causado pelos cabos. Então, o que nós propomos é colocar os sinais de todos os eletrodos vindo em um concentrador, que pode fazer o registro ou pode enviar os sinais por Wi-Fi, Bluetooth, por exemplo, para um computador. Podemos encontrar a partir de um eletrodo para se fazer a interface homem-máquina, ou os tradicionais EEG com 20 eletrodos, ou ainda as redes ultradensas, que servem para fazer análises temporais e espaciais do cérebro. Serve para fazer o seu mapeamento e ainda o estudo das redes cerebrais, que podem ter até 512 eletrodos. Então, o nosso projeto deve permitir até 512 eletrodos. De forma geral, o projeto consiste no desenvolvimento do eletrodo ativo, para minimizar essas interferências,
O sistema deve aceitar até 512 eletrodos. O concentrador deve fazer a transmissão sem fio. E tudo isso deve ficar em uma touca plástica, que deve funcionar como um suporte. A estrutura básica seria pegar o que está em amarelo, que seria a parte eletrônica, colocar em cima do eletrodo metálico, e aí a gente tem o eletrodo ativo, onde temos amplificação, filtragem, conversão AD e a própria comunicação com o concentrador. Então, nesta proposta financiada pela FAPEMIG, houve o desenvolvimento de alguns blocos, alguns subcircuitos do eletrodo ativo e a comunicação entre o eletrodo ativo e o concentrador. Os circuitos finais desenvolvidos foram em tecnologia CMOS, que é a tecnologia mais comum de fabricação de circuitos integrados, sendo que os circuitos devem operar em baixa tensão e baixa potência. E os sinais analógicos devem ter excursão polo a polo. Entre os blocos desenvolvidos, tem-se o amplificador programável, em que se pode programar o ganho. Isso porque os sinais aquisitados na cabeça do paciente podem ter uma variação decorrente de idade, hábitos alimentares, raça, gênero, idade e outros fatores. Temos também a simulação aqui do filtro para tirar as interferências de 50 ou 60 Hz, no caso aqui do Brasil. O circuito foi levado ao nível de circuito integrado, onde se tem aqui o projeto. A parte de comunicação foi desenvolvida em software simulado, depois foi validado em duas placas, sendo uma o concentrador e a outra o eletrodo. Posteriormente, foi expandido para um concentrador e aqui 3 eletrodos. Como funcionou para os 3, poderia funcionar para um número maior de eletrodos. Uma vez validado nessas placas de FPGA, passou-se para o desenvolvimento do circuito integrado. O que foi proposto e apresentado no edital da FAPEMIG foi cumprido. Para a próxima proposta, pretendemos integrar esses blocos que foram feitos de forma independente. Apresento aqui meu agradecimento imenso ao financiamento dado pela FAPEMIG. Muito obrigado.